falou na segunda passada que era uma honra, um orgulho para ele participar do Bem Amigos com a camisa do Avaí. Estamos repetindo a dose, Marquinhos. Uma boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez. E você falou na segunda passada que o Avaí brigava para permanecer na primeira divisão. Em relação aos resultados das 3 primeiras rodadas, vocês vêm de 2 derrotas. O Avaí precisa de reforços. Obrigado, Marquinhos. Ô, Luiz, eu só queria fazer um parênteses. Fala, Marcos. Perguntar ao Marquinhos. Queria dizer para o Marquinhos que ele, pela primeira vez, um convidado, a gente repete seguidamente, no programa na segunda passada e agora. É o único bicampeão do Bem Amigos. É da segunda campeã. E é homenagem para ele. Claro. Homenagem para ele que ele falou pouco na segunda-feira passada, mas falou muito bem. E o Rogério Ceni falou, não deixou ninguém falar, só falou o Rogério Ceni. Não é uma crítica, foi muito legal a entrevista do Rogério. Mas a produção do programa pediu para eu dizer isso para o Marquinhos. Foi sempre um belo jogador, um cara bacana, uma carreira brilhante, um jogador técnico. E a presença dele pela segunda vez aqui é uma homenagem para ele, profissional correto, que quase todo mundo que conhece admira o Marquinhos. Legal. Marquinhos. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, né? E hoje é claro que é uma segunda-feira especial, independente do resultado, é aniversário do meu pai, então já dou os parabéns pro seu Luiz, um abração aí pro Rafinha, pro Caio, que foram meus parceiros dentro de campo. E é a segunda vez que eu participo e eu gostaria de participar com a vitória, só que o homem aqui do meu lado não deixou, mais uma vez, né? Então, cara, eu vou aproveitar esse momento porque como a gente está vivendo num futebol, às vezes as pessoas distorcem o que a gente fala. Eu soube que durante a transmissão, a hora que eu saí, e o Mancini está aqui de prova, eu quando conversei com o Mancini no primeiro jogo que teve Chapecoense e Avaí, eu falei para ele que ele era um cara privilegiado, um homem de caráter e dava as boas-vindas para ele, porque aceitar o projeto que ele aceitou não é para qualquer um. E eu fui bem claro para ele, parabéns Mancini, tomara que tenha uma vida longa e sucesso na Chapecoense. Se for mentira, ele pode desmentir aqui. E outra coisa, eu dei uma entrevista no final do jogo, quando a gente fez a final, uma final digna, uma final bastante disputada, onde a Chapecoense levou o título por merecimento, eu falei isso aí na minha entrevista, e que quando eu falo que é para parar esse negócio de peninha da Chapecoense, é o seguinte, que no final do jogo, no meio do jogo, teve uma confusão no banco da Chapecoense, meu jogador foi pegar uma bola e teve um tumulto. Até quando acaba o jogo, o Wellington vem pedir desculpa, eu falei, Wellington, é um momento, a gente perdeu o jogo, tá todo mundo de cabeça quente, tá todo mundo meio, né, por causa de uma derrota, eles felizes porque ganharam merecidamente, em nenhum momento eu tirei a qualidade e o merecimento da Chapecoense, foi uma equipe do primeiro ao último jogo que mereceu isso, e quando eu falo parar com pena é o seguinte, quando teve a confusão, ninguém falou da confusão, e o meu jogador foi agredido, se foi muito ou pouco, teve um empurra-empurra, tanto é que eu só falei isso, dei merecimento pela Chapecoense, tudo que eles fizeram, eles mereceram o título pelo resultado que eles tiveram, pela reconstrução, e falei que tinha muitos amigos aqui dentro que eu perdi, né? Tinha um vice-presidente, tinha o Kleber Santana, muitos amigos que aqui eu perdi. E eu fiquei muito triste porque o cara pegou a entrevista e só falou um pedaço e um trecho da entrevista. O Mancini está aqui, eu acho que ele não escutou porque ele viajou no mesmo dia para jogar a Libertadores. Então, as pessoas têm que ver a entrevista total e o contexto da entrevista. Não pegar apenas, que o Marquinhos falou isso, coitadinha. Cara, eu vivi dentro de Chapecó, eu sou de Santa Catarina, eu sou de Florianópolis. Eu joguei desde os meus 6 anos, vinha para Chapecó com a minha mãe de ônibus, com a minha mãe de Kombi, com a minha mãe de carro. Então esse povo aqui, ele merece respeito. Me vaiar ou não vaiar, isso faz parte, porque hoje eu estou defendendo as cores do Avaí, tenho orgulho disso, já falei para vocês. Só que o repórter não pode fazer isso. Ele não pode pegar uma entrevista de quase 5 minutos e falar uma frase que o Marquinho falou isso, coitadinho da Chapecoense, já levando para o outro lado, sendo que hoje faz 6 meses que a gente perdeu vários amigos, vários companheiros, vários diretores, presidente, então essa cidade está machucada. Mas quando eu falo isso, eu falo porque teve uma confusão, e o meu jogador foi agredido e ele morreu. Deixo parabéns para a Chapecoense e acabou, página na virada. Só que ele pega essa entrevista e fala apenas um pequeno trecho da minha entrevista. Isso aí, que é meu filho, mas eu sei da minha consciência, eu sei do que eu represento dentro do meu clube, do que eu faço do meu clube durante todos os anos que eu passei da minha carreira. Minha carreira é muito vitoriosa, só joguei em time grande, como eu falei, tenho muito orgulho de defender as cores do Avaí, não sei se por mais 1 ano, mais 2 anos, mas enquanto eu tiver força, tiver vontade, eu vou lutar até o fim para permanecer com esse time na Série A. Eu só queria dar esse detalhe porque às vezes ele pega, como eu falei, uma entrevista de 5 minutos e fala uma frase e denigra a imagem do jogador que é muito vitorioso e é respeitado por todos. Então, mais uma vez, parabéns, Mancini, por tudo que tu vem fazendo pela Chapecoense. E pode ter certeza, cara, que tem um cara aqui que te admira bastante pelo projeto que tu abraçou. Disso. Obrigado. Legal. O desabafo do Marquinhos. Wellington, você já errou